Olá pessoal, eu estou aqui fazendo esse vídeo para contar uma experiência que eu tive. Eu achei ela assim, ao mesmo tempo maravilhosa, reveladora e também tem as suas partes ruins, né? Mas eu vou contar em etapas, porque senão o vídeo fica muito longo e é melhor contar o que experimentei em pouco tempo. Então este é o vídeo número 1. Olha, eu não sei bem o que aconteceu. Eu vou relatar como foi exatamente. Eu vou explicar primeiro sobre mim. Eu sou Fátima Batista, conhecida como Fatinha. Tenho 64 anos, professora aposentada. Saúde, assim, média, né? Pela minha idade mesmo, porque eu tenho que estar andando controlando, né? Controlo diabetes, pressão. Mas nada é assim na insulina, é com remédio e a pressão também não chega tão alta, né? Mas tem que estar controlando. Nesse período aí eu estava assim, com tudo descontrolado e eu não sei se realmente me aconteceu, né, de ser uma EQM ou sonho comum, sonho revelativo. Eu não sei, eu só sei que eu gostaria até de saber e vocês podem dar opinião, né? Mas, olha, eu, naquele dia, tive um descontrole de pressão e para ajudar os remédios para não aumentar a dose, eu tomei muito maracujá, puro, né, o natural, né, para controlar ele, tanto abaixar a pressão como a diabetes. Então, quando foi à noite, eu, tipo lá assim, umas 19 horas, eu senti um sono assim incontrolável. E fui para o meu quarto. E no meu quarto é assim, tem a cama, eu durmo na cama de casal. E nos pés da cama, somente a distância assim de um meio metro, já fica a parede. E com a televisão, né? A televisão ali no rack. Bom, eu fui pegar o controle. Já assim, em pé, peguei o controle e fui ligar a televisão. Nisso, me deu um apagão de repente. De repente, escureceu tudo. E eu senti assim que ficou tudo escuro e tombei. Aí, eu tombei assim, com o corpo na cama e os pés no chão. Sabe como é que é? Então, menos mal, né? Porque eu caí assim. De forma que, quando eu caí, eu vi que eu estava caída ali, na cama mesmo, e com os pés no chão, porque eu subi, estava na esquina do teto do meu quarto e fiquei olhando para meu corpo na cama. Bom, eu olhava e ficava assim, observando ali eu inerte e pensando assim, eu moro sozinha, não tem ninguém na casa e não sei o que aconteceu, mas eu tô ali, deitada, eu caí ali e eu tô mesmo aqui em cima olhando para mim ali. Não sei o que está acontecendo. Eu cheguei de pensar isso. Fiquei olhando bastante o meu corpo ali, deitado, né? E eu sei que tá de costas, né? Sabe o que é? De costas na cama e os pés no chão. Bom, então foi quando que, de repente, eu fui puxada para fora do teto da casa. Atravessei a laje e o telhado, mas sem barreiras nenhuma, numa leveza extraordinária.
Eu tipo que fui sugada por uma, eu digo uma onda leve assim, sabe? E fui subindo, tipo voando, subindo, subindo, de forma que eu vi casas. Nisso que eu estava voando, eu estava assim, de barriga para baixo, olhando com o rosto para baixo. Fui assim, voando, e fui vendo pessoas, paisagens, né? De forma que não era noite ali naquela hora. Estava tudo muito claro. Eu fui observando tudo e tudo que se passava aqui embaixo. Fui olhando tudo. Era como se não tivesse barreira, sabe? Não tivesse barreira para nada. Eu via através de paredes, pessoas dentro de casas, como se não tivesse telhado. Eu só via as demarcações, né, de paredes. Era tudo clarinho, branquinho, sei lá, uma coisa assim estranha. Eu sabia que lá ali havia um casarão lá, mas né, eu chegava tudo lá dentro. As pessoas, eu via pessoas boas, ruins, as atitudes delas. E não tinha barreira para nada, eu enxergava tudo. Nem também eu estava com ausência de sentimento, eu não tinha medo, eu apenas observava. Eu via coisas ruins e coisas boas. As pessoas eram como se fossem brancas, mas não é o branco desse branco nosso assim, aqui ó, branco assim, não é esse branco não. É um branco meio transparente. Eu assimilo assim, quando um copo tá congelado, uma taça tá congelada, assim, sabe? Meio translúcido. Meio translúcido. E que movimentava. Então, que o corpo das pessoas era daquele tipo. É branco, mas não é o branquinho, sabe? Sabe, é difícil, meio gelatinoso, difícil da gente explicar, né, assim, né, porque é desse tipo aí. Só sei falar isto, né? E as pessoas falavam sem precisar abrir a boca. A gente também não abria a boca e entendia tudo e respondia, né? É uma coisa interessante. A gente se entendia, parecendo assim, como se fosse por uma telepatia, uma coisa assim. E havia muita bondade em diversos lugares, ruas, hospitais e casas. E eu estava sempre subindo ali, sempre subindo e tranquila, observando, né, tudo. Estava em paz comigo mesma, sem sentir medo, nem dor de nada, nem alegria, nem nada. Somente eu observava. E era uma observação normal, só que eu fazia questão de ver tudo que acontecia ali. E estava com um sentimento assim, de que havia um acontecimento bom através daquilo ali. Bom, assim, né? Não é uma coisa assim, meia vaga de sentimento, sabe? Aí eu pensei por um instante que se eu até caísse de lá, eu não ia machucar. Eu tinha aquela certeza disso, sabe? Estava com aquela confiança nessas coisas. Aí eu fui subindo mais, assim, tipo voando, mas uma coisa me levando, né? Uma onda me levando. Aí eu vi um caminho que era marcado por luz, como a luz do sol, mas que iluminava somente aquele caminho que levava a um portão. O portão, ele era assim, né, onde é a madeira assim dos lados, né, ele era mais dourado e a porta era assim, um dourado mais claro, mais fosco, assim, sabe? Semelhante também uma transparência que tem as pessoas, semelhante assim, igual eu falei.
que é um transparente, mas meio fosco, né? Parecendo que era tipo marcação de luz ali, uma coisa assim. Aí eu vi ali um idoso que ele ficava ali naquela porta ali com um controle na mão. Ele tinha cabelos brancos e tinha também uma roupa branca. Não era calça, era uma túnica, tipo túnica branca. E ele tinha na mão o controle do portão. E o mesmo controle do portão controlava também um caminhão baú grandão, mas assim, ele era diferente, ele tinha umas letras fosforescentes, luminosas, e sabe, assim, uma coisa assim, que a gente, não é como se essas luzes daqui não, é luminoso, mas assim, era de colorida, e era colorida, diversas cores, e letreiros também, que eu sei os letreiros, mas ele e tinha até um nome de uma placa de uma igreja, mas isso eu não vou citar aqui não é a que eu frequento também não. E este moço, ele controlava ali pelo controle tanto o portão como o caminhão, o controle era um só. E esse caminhão, interessante, que ele tinha porta nos 3 lados. Os 3 lados dele abria a porta no mesmo momento. Fazia assim, sabe? Abria de um mesmo momento. E o pessoal saía dali pelas 3 portas, mas era um controle tão assim, perfeito, porque assim, as portas do caminhão abria, já o portão abria, sabe? É um controle só para as 2 coisas. E aí eu fiquei muito encantada com aquelas cores ali fosforescentes do caminhão. E fiquei muito impressionada, assim, com as pessoas que saíam também, e todas também eram do mesmo tipo, que eu falo branco, mas é um branco meio transparente. Acho que acertei agora, um branco meio transparente, né? E fiquei olhando demais, assistindo, assim, bem de perto, mas no alto, olhando, estava vendo tudo que estava ali de dentro do portão também. Lá dentro do portão era como se fosse uma cidade normal, mas tudo muito em tom transparente, um tom diferente. Era um casarão muito grande, semelhante ao hospital, ou escola, por aí. E eu vi as repartições lá de dentro e quem trabalhava em cada repartição. As pessoas lá, eles movimentavam como se fosse um hospital daqui mesmo. E tinha as pessoas para receber, outros para encaminhar para um lugar, para uma outra sala, para um outro lugar. E era, assim, tudo muito bonito, porque eu estava vendo de lá de dentro eles trabalharem e as pessoas que chegavam, sentavam, ficavam esperando na portaria a outra pessoa chegar, né, que eu primeiro recebia as pessoas, não é aquele lá do portão, já são pessoas que trabalham naquele lugar. As pessoas, tinha um que encaminhava para sentar naquela salinha ali, ficar aguardando, depois vinha outra pessoa, pegava um, outro pegava outro, encaminhava um para uma sala, outro para outra sala, era assim. E, sabe, isso depois do portão de clarão de luz. Isso é interessante, é que as pessoas lá movimentavam normal, eles faziam seus trabalhos, é um mundo diferente. E eu continuei flutuando ali, e assim eu vi mais lá dentro, um ambiente, né, grande mesmo, e havia professores com uniformes brancos e também os alunos também tinham uniforme branco. Tudo lá era branco transparente. Eu vi até a minha irmã
Foi a única pessoa que eu vi mais nítido assim e que eu sabia que era ela, que ela chegou e sentou, veio lá do fundo, sentou na frente, onde era a salinha de espera, e ela olhou para mim. Nesse momento eu estava mais próximo dela, ela olhou para mim. Aí ela falou assim, eu não posso demorar aqui não, porque eu estou sendo tratada e já estou quase curada. Aí eu falei assim, quem está cuidando do que você tem, a doença que você tiver, ela já tinha falecido. Ela falou assim, não, são muitas pessoas e minha mãe, ela vem e fica comigo também. De vez em quando eu deito no colo dela e estou sendo curada. Aí eu fiquei assim, neste momento, meio um pouco triste, porque eu pensava que ela podia vir comigo, sabe? Assim, uma coisa assim, mas não foi coisa para falar que eu fiquei tão triste, nem que eu fiquei alegre de ver, porque é uma ausência mais ou menos de sentimento, é só paz que a gente, que eu sentia lá, né? Então, ela também estava em paz, tranquila, parece que ela só queria falar isso, voltou para lá para dentro, já levada por uma pessoa, uma mulher, toda também de branco, ela também estava de branco. E eu sei que eu fui, assim, observando que os doentes não tinham ferimentos de nada, você não sabia de que eles estavam tratando, porque eles não tinham ferimentos. E todos estavam vestidos de branco, por isso que eu pensei que podia ser um hospital. Mas neste hospital, eles não choravam de dores e não tinha nada de grito de coisas assim. Tinha somente paz, tranquilidade ali. E eles eram tratados com muito carinho. Outros, eles trabalhavam normal lá dentro, né? Parecendo que tinha líder de equipe, tinha também as pessoas que vestiam roupa tipo cozinheiras, mas tudo em branco, né? E, sabe assim, é uma coisa interessante, porque lá dentro tinha tudo muito bonito, mas é natural, campos, gramados, árvores, serras, montes, rios e flores, muito verde, tinha muito verde lá. Tudo assim, uma beleza natural extraordinária e uma paz extraordinária. Bom, então as pessoas ali trabalhavam normal, né? Fazia tudo como se fosse aqui mesmo, mas nessa diferença enorme, né? Tinha lugar de recreio, as pessoas passeavam, mas aí de repente eu fiquei ausentando daquele lugar, eu fui voando para mais para frente, né? E aí eu continuei e segue no segundo vídeo, porque senão vai ficar muito grande. Então, tchau para vocês e não percam a sequência dessa experiência que eu tive no segundo vídeo. Tchau.